Deus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito pelos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar seu irmão de tolo será condenado ao fogo eterno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar, e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. As palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Podem se assentar, vocês que aqui estão presentes. Queridas irmãs aqui congregados, caríssimo André, amados irmãos e irmãs que estão conosco pelos veículos de comunicação. Sexta-feira é para a igreja sempre o dia em que nós lembramos-nos de Jesus crucificado. E ainda mais no tempo da Quaresma, onde nós somos chamados a fazer da cruz um projeto de vida, as sextas-feiras quaresmais são para nós tempo propício de uma penitência mais acentuada para que nós possamos entender o que a cruz nos significa. Se fôssemos resumir o que é o mistério da cruz, poderíamos traduzir na primeira leitura que escutamos do profeta Ezequiel. Quando o Senhor, ele está meio que indignado com o seu povo. Vejam, o que acontecia? O povo, ao invés de ouvir a voz de Deus, deixava de lado toda a orientação que o Senhor dava a eles, para então fazer a vontade deles. A consequência de toda vez que nós queremos trocar a vontade de Deus pela nossa vontade é uma só: a infelicidade e a morte. A morte aqui, não simplesmente a morte biológica, mas também a morte espiritual. E o que acontecia? Quando o povo colhia as consequências do seu próprio pecado, começava-se a queixar: o problema não sou eu. O problema é que Deus está me castigando. O problema é que Deus está vingando. O problema é Deus, é Deus, é Deus. Vejam, a mesma história se repete lá no livro do Gênesis, no paraíso. Uma vez que nós pecamos, custa-nos assumir a dificuldade que é nossa, a responsabilidade que é nossa. É interessante, claro que nós somos humanos, e aqui o padre vai confessar publicamente uma limitação. Às vezes, algumas pessoas vêm no confessionário e começam a dizer assim: padre, eu sou uma pessoa muito boa. Eu rezo todo dia, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu não mato, eu não roubo, vivo muito bem na minha família, vivo muito bem com os meus amigos, sou um excelente trabalhador, uma excelente trabalhadora. É por isso que eu estou aqui, padre. A vontade que dá é de dizer assim: então não precisa estar aqui. Porque se está no confessionário, não é para acusar as virtudes, é justamente para reconhecer os pecados, reconhecer os nossos limites.
O que eu vou absolver uma pessoa que diz a mim, eu sou um excelente pai de família, eu sou uma mãe virtuosa? Eu vou perdoar o quê? Eu vou dizer, vai, continue sendo assim. Por que eu estou dando este exemplo? Não é só porque tem hora que me falta um pouco de paciência, mas para dizer o quão difícil é para nós assumirmos que nós somos pecadores. E assumir diante do padre no confessionário não é assumir diante de um ser humano, é assumir diante de Deus. E aí, é o que acontecia com o povo, e é por isso que Deus pergunta assim, por meio do profeta, ao povo que ele escolheu: por um acaso, é a minha conduta que não é correta, ou a vossa conduta que não é correta? Ouçam bem, quando um justo, quando uma pessoa boa, se desvia da bondade, se desvia da justiça, pratica o mal e morre, é por causa do mal que ele praticou que ele morre. Agora, quando uma pessoa injusta, diz o Senhor no versículo 27, se arrepende do mal que praticou, começa a observar o direito e a justiça, conserva a própria vida. Veja, o que o Senhor nos diz é que a justiça dele é muito maior do que a nossa. Porque a gente poderia dizer assim, quando uma pessoa boa se desvia de um mau caminho, se desvia para um mau caminho e morre, ela está colhendo as consequências de uma escolha que ela fez. Mas quando uma pessoa má opta pelo bem, ela deveria pagar pelo mal que ela fez. Não é? Essa é a nossa justiça. Mas a justiça de Deus não é essa. A justiça de Deus é justamente misericórdia. Ele sabe, e por isso nos dá esta grande promessa: quem arrepender dos pecados cometidos, viverá. Custa-nos reconhecer isso. Custa-nos, porque primeiro nós não temos consciência da gravidade que os nossos pecados têm. É interessante a consciência que o salmista tem ao dizer: se o Senhor levar em conta os nossos pecados, quem é que poderá subsistir? Mas o mesmo salmista confia e diz: mas no Senhor se encontra toda graça e copiosa redenção. Dizendo isso, meus irmãos e irmãs, quero motivar primeiramente a mim a entendermos que a quaresma não é para colocar fardos pesados nas nossas costas ou um sentimento de inferioridade que nos faz ver somente aquilo que não é bom em nós. Pelo contrário, é para que, reconhecendo que muita coisa dentro de nós precisa ser mudada, nós tenhamos a coragem de dar o primeiro passo enquanto ainda dá tempo de ser mudado. É o que Jesus nos diz no Evangelho de hoje. Procura reconciliar-te enquanto ainda estás a caminho. Porque na hora da nossa morte, meu irmão e minha irmã, não vai dar tempo de eu pedir perdão para quem eu ofendi, nem de dar perdão para quem me ofendeu. Não vai dar tempo, na hora da morte, de eu converter de todo o coração e fazer com que a minha alma se volte para Deus. É por isso que a nossa vida é um grande dom. Porque ninguém sabe o momento em que nós vamos para a casa do Pai. Ninguém sabe o momento em que nós seremos chamados a comparecer diante do Supremo Juiz. E é por isso que enquanto estamos caminhando, nós precisamos rever constantemente a nossa vida para que nós possamos participar desta vida que Ele nos oferta. E participar da vida que o Senhor nos dá é muito simples. Basta optar por Ele. Basta cumprir o que Ele nos pede, o mandamento do amor. E aqui, Jesus hoje nos apresenta algo que nos custa ainda mais: a reconciliação com os outros. Deixa eu explicar rapidamente para vocês. O pecado, ele tem 3 consequências. A primeira consequência é o rompimento da amizade com Deus. Toda vez que eu peco, um pecado grave ou um pecado banal, eu estou virando as costas para Deus e dizendo: eu não preciso de Deus. Eu sou grandinho bastante para saber o que é bem e o que é mal. Deus, se quiser, Ele cuida da vida dele, que eu cuido da minha. Todo pecado faz isso. A segunda consequência do pecado é uma desordem conosco mesmo. Por isso o pecado nos causa um certo vício,
Nós nos habituamos com o pecado. Quanto mais nós pecamos, mais nós perdemos a consciência de que aquilo está fazendo mal para a gente mesmo. E a terceira consequência do pecado é uma desordem com o que está fora de nós, com os outros, com as outras pessoas e com o mundo. Com o mundo, aqui não estou falando do mundo no sentido do joanino, né? Enquanto um sistema que se opõe a Deus, mas com o mundo criado, com a natureza, com as criaturas e também com os outros irmãos e irmãs. Jesus hoje começa nos propondo fazer uma reconciliação com os de fora. Veja, o que ele diz? Vocês ouviram o que é a lei, não matarás. Mas eu, porém, vos digo, se alguém matar o irmão aqui dentro do coração, já cometeu o pecado do homicídio. A gente tem a tendência de achar o Jesus da paz e do amor, né? O Jesus que relativiza a lei. Ele mesmo diz, eu não vim abolir a lei, eu vim dar pleno cumprimento à lei. É por isso que Jesus diz, olha, todo aquele que chamar seu irmão de patife será condenado. Quem chamar seu irmão de tolo será lançado no inferno. Que palavras duras de Jesus, não é? Mas o que Jesus está dizendo é que o pecado começa cá dentro do coração. Ninguém chega matando uma pessoa fisicamente, biologicamente, sem antes ter matado ela aqui dentro. E assim começa a gente, quando assume um pecado nosso, e esse pecado tem consequência externa com uma pessoa, a gente começa a matar aquela pessoa dentro de nós. Não conseguimos vê-la como merecedora de misericórdia, recusamos em dar perdão, ressentimos o mal que o outro nos fez, com uma projeção muito maior do que o mal é em si, para falar que o outro não presta, para achar pretextos para que o outro seja extirpado da minha vida, extirpado do meu convívio. Ser cristão não é fácil. Amar como Jesus amou é tarefa difícil. Olha, Jesus aqui não está falando nem se a pessoa cometeu de fato uma ofensa contra nós. Porque veja, o que ele diz é o contrário. Quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e lembrar que alguém tem uma coisa contra ti, veja, não é nem se você fez alguma coisa contra uma pessoa, porque se você fez, de fato essa pessoa vai ter um motivo para ter um ressentimento, uma mágoa contra você. Mas se a pessoa, por algum motivo que você nem sabe qual é, tiver alguma coisa contra ti, o que eu tenho que fazer? Deixa a tua oferta num canto e vai primeiro reconciliar com aquela pessoa. Padre, mas é coisa da cabeça dela, não tem nada a ver com isso. Jesus nos pede para que façamos assim. Sabe por quê? Quando Ele, que é o Senhor, assumiu a nossa condição, Ele não tinha nada a ver com o que nós tínhamos feito, vamos dizer assim. Ele assumiu um pecado que não era dele. Assumiu uma culpa que não era dele, por amor a nós. Nós cristãos precisamos entender que a quaresma precisa também nos ajudar a reconciliar-nos uns com os outros. Não para viver uma mil maravilhas, abraços e beijos, mas simplesmente para viver em paz. É por isso que a nossa penitência precisa também fazer-nos rever quantas pessoas que eu preciso hoje ir de encontro delas para dar perdão ou para pedir perdão. De nada adianta, meus irmãos e irmãs, rompermos com os pecados que nos fazem mal se continuamos carregando fardos que pesam a nossa consciência e que pesam os nossos ombros, porque não somos capazes de perdoar de verdade quem nos ofende ou dar perdão a quem ofendemos. O período da conversão é para que nós sejamos parecidos com Jesus. A nossa penitência, o nosso jejum e a nossa esmola precisa fazer com que nós possamos desapegar de nós mesmos, reparar estas consequências do pecado, para que nós possamos participar da plenitude da vida. Não é uma teologia do medo. Não estou falando que nós aqui seremos condenados à chama eterna. Pelo contrário. Se nós fôssemos olhar o evangelho de hoje, há mais uma teologia do purgatório do que uma teologia do inferno. Porque quem não reconcilia com seu irmão vai ser lançado na cadeia e dali não sairás. Ou seja,
Dali não sairás enquanto não pagares o último centavo, significa que há uma esperança de sair, não é? O purgatório é isso. Não é um lugar de sofrimento. É um lugar onde nós vamos ter que ajustar aquilo que nós não ajustamos em vida. Não deixemos para lá o que nós podemos fazer agora. Que damos o perdão a quem nos ofendeu no agora. Que sejamos capazes de deixar o passado lá no passado, agora. Para que enquanto estamos caminhando, possamos viver bem com Deus, com os irmãos e com as irmãs e conosco mesmo. Só assim teremos a plenitude da vida. E a vida em plenitude não é lá. A vida em plenitude começa agora, porque estamos vivos. E esta vida, quem nos deu foi Ele, na cruz. Que a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo nos sirva de modelo e inspiração, para fazermos da nossa vida uma oferta de amor àquele que tanto nos amou e se entregou por nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Com confiança fiquemos de pé e apresentemos ao Senhor nossas preces.